E aí galera, tudo bem com vocês? Estou de volta, sou o Luan, um dos pequenos, e eu vim aqui resolver com vocês 3 questões da prova do vestibulinho do primeiro semestre de 2023. Bora lá? Então pessoal, essas 3 perguntas, elas são relacionadas a um texto, então eu vou ler o texto e vou resolver as 3 aqui junto com vocês. Mas, vamos lá. Você sabia que o oceano desempenha um papel fundamental na regulação do clima no planeta? Vivemos em um planeta azul, com oceanos e mares cobrindo mais de 70% da superfície da Terra. Os oceanos nos alimentam, regulam nosso clima e geram a maior parte do oxigênio que respiramos. Apesar de sua importância, os oceanos estão enfrentando ameaças sem precedentes como resultado da atividade humana. Todos os anos, cerca de 8 milhões de toneladas do resíduo plástico acabam nos ecossistemas marinhos. Ao mesmo tempo, a crise climática está danificando os recifes de corais e outros ecossistemas importantes. A pesca excessiva ameaça a estabilidade dos estoques de peixes. A poluição por nutrientes contribui para a criação de zonas mortas e quase 80% das águas residuais do mundo são descartadas sem tratamento nos oceanos. Cuidar dos oceanos é cuidar do clima e da vida. Como as mudanças climáticas afetam você? Conte pra gente! Hashtag hora de agir, hashtag mudança do clima, hashtag crise climática, hashtag ação climática. Esse foi o texto, pessoal, agora vamos responder as questões. Eu esqueci de falar, são as questões 1, 2 e 3 da prova, as primeiras. Bom, mas vamos lá. Questão 1. Os pronomes são importantes elementos textuais, pois auxiliam na construção de sentido do texto, evitando a repetição de informações e estabelecendo conexões entre os envolvidos no ato comunicativo. Isso ocorre com os pronomes destacados no texto, os quais se referem respectivamente a... Bom, pessoal, o que eles estão perguntando? Quando a gente lê o texto, a gente pode observar que tem 4 pronomes que estão destacados lá. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Olha, tem os pronomes você, nós, que e sua. E a pergunta é, eles estão se referindo a quem no texto? Então a gente vai ler para entender a quem eles estão se referindo. Bom, o primeiro pronome aqui é o você. Você sabia? Esse você está se referindo a quem? A quem está lendo o texto. Eu estou lendo aqui o texto com vocês, então você sou eu, pode ser você também que está acompanhando aí comigo, então enfim, você. Que no caso aqui, se a gente for ver as alternativas, uma das primeiras que tem é o leitor que está lendo o texto. Então a gente já pode descartar 3 alternativas aqui. A B, a primeira opção dela é você, o oceano. Não é você, o oceano, então essa daqui está incorreta. A D, leitores e autores. Bom, o leitor, ele está lendo o texto, tá correto. Mas o autor, esse você não está se referindo ao autor, porque foi o autor que escreveu perguntando pra gente. Perguntando se a gente sabia o papel do oceano pro nosso planeta. Então, dá pra descartar essa aqui também. E aí, autor e leitores? É a mesma coisa. O leitor, ele está lendo o texto, beleza. Uma opção. Mas o autor do texto, ele não tá lendo e perguntando pra si mesmo, ele tá perguntando pra gente. Então a gente pode descartar essa daqui também. Então agora só pode ser a ou a C. Mas pra gente descobrir isso, a gente precisa ver os próximos pronomes. Então vamos voltar lá no texto. O próximo pronome é o nós. Os oceanos nos alimentam. Esse nos está se referindo a quem? A todos nós que moramos na Terra. Então, se a gente for voltar aqui nas alternativas, na A e na C, a segunda opção da A é leitores e autor, e a segunda da C é humanidade. Essas duas opções, elas estão corretas praticamente, porque nós leitores e o autor, a gente vive na Terra. A humanidade é todo mundo que vive na Terra, então, tanto essas duas podem estar certas. Mas para a gente conseguir descartar a alternativa que falta, a gente precisa voltar no texto e ver os últimos pronomes que faltam para a gente conseguir descartar. Então vamos voltar lá mais uma vez. Parte do oxigênio que respiramos. Esse que está se referindo a quem? Ao oxigênio. Mas se a gente for voltar aqui na alternativa, a única que tem a terceira opção de oxigênio é a letra A. E a letra C está falando clima. Não é o clima que está se referindo. Então a gente já pode descartar C também. Então a alternativa correta é a A. Bom pessoal, agora a questão 2. Vamos ler ela aqui e responder. Para alcançar o objetivo comunicativo de um texto, várias estratégias são utilizadas. Elas são escolhidas levando-se em consideração os elementos formadores do ato de comunicação,
como público-alvo, contexto social, código de composição e o canal de circulação de mensagem. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta uma análise correta sobre o texto lido. Alternativa A. O uso recorrente do passado do indicativo evidencia que as ações realizadas são atemporais, ou seja, verdadeiras e imutáveis, independentemente do momento em que estamos. B. O texto, embora informativo, traz frases longas e linguagem difícil que o tornam inacessível, já que é destinado a pesquisadores acadêmicos. C. Perguntas dirigidas ao leitor e linguagem coloquial são utilizadas a fim de conquistar atenção para as informações desenvolvidas e despertar o pensamento reflexivo. D. A narração predomina no texto e o autor procura facilitar a construção das imagens relacionadas às ações dos oceanos expostas por ele. E. A hashtag utilizada pelo autor fere a gramática normativa adequada ao gênero desenvolvido, pois o texto deve circular em canais de comunicação formais, como revistas científicas. Bom, a letra A, essa opção fala que usar o presente do indicativo faz as coisas parecerem verdadeiras e que nunca mudam. Mas só porque algo está no presente não quer dizer que vai ser assim para sempre. Então essa aqui está viajando, então a gente pode descartar A. A B. Diz que o texto é complicado, cheio de palavras difíceis, então só quem é pesquisador consegue entender, mas não dá para saber se isso é verdade só com essa informação, então a gente pode descartar essa daqui também. A C. Tá falando que o texto usa perguntas e uma linguagem mais fácil para chamar atenção e fazer a gente pensar. Se o texto estiver falando isso, essa aqui pode estar correta, mas vamos ver as duas últimas para ter certeza. A D. Ela fala que o texto é uma narração e que o autor tenta criar imagens na nossa cabeça. Se o texto não for uma história ou algo assim, essa tá errada. Porque quando a gente cria histórias, a gente consegue imaginar na nossa cabeça como que tá sendo. Então, a gente cria isso, mas não é o caso aqui. Então, essa aqui tá incorreta. Aí, diz que a hashtag no texto é errado porque ela deveria ser mais séria, tipo para uma revista científica, alguma coisa assim. Isso pode ser verdade, mas depende do contexto do texto. Então, a que mais bate com as ideias é a letra C. Agora vamos para a última questão, vou resolver aqui rapidinho com vocês, vamos lá. Gênero textual é um conceito adotado para definir os textos que circulam em nossa sociedade. Cada gênero cumpre uma função diferente e deve se adequar ao contexto comunicativo em que está inserido. Analisando o texto apresentado, conclui-se corretamente que se trata de A. Notícia, por narrar as tentativas de salvar os oceanos das inúmeras ameaças geradas pela poluição. B. Entrada de enciclopédia, por expor dados objetivos em linguagem denotativa sobre a crise climática. C. Crônica, por tecer e comentários pessoais em linguagem coloquial sobre a realidade de mares e oceanos. D. Anúncio publicitário, por tentar convencer os consumidores a comprarem produtos feitos de materiais reutilizáveis. E. Campanha social, por apresentar informações a fim de mobilizar o público sobre a necessidade de proteger os oceanos. Bom, pessoal, de novo vamos analisar cada uma. Bom, a letra A fala que o texto é uma notícia porque está contando sobre as tentativas de salvar os oceanos. Mas na real, o texto não está narrando eventos ou atualidades, ele está mais focado em conscientizar a galera sobre o problema. Então essa alternativa aqui não é a certa, então vamos descartar essa. A B está dizendo que o texto é uma enciclopédia, porque traz dados objetivos e uma linguagem mais formal. Mas o texto não está só jogando dados ou informações assim, ele usa mais abordagem, entendeu? Então essa aqui também está errada. A C diz que é uma crônica, que é tipo um texto que faz comentários pessoais e usa uma linguagem bem informal. Mas o texto não é bem assim, ele está tentando chamar atenção para um problema sério, não fica só fazendo comentários ou histórias pessoais, então essa aqui também não cola. A D diz que é um anúncio publicitário, porque está tentando fazer a gente comprar coisas feitas de materiais reutilizáveis. Na verdade, o texto não está vendendo nada, ele está tentando alertar sobre a proteção dos oceanos, então essa alternativa aqui não faz sentido. E a E diz que é uma campanha social, porque está tentando fazer a galera se ligar na importância de proteger os oceanos e agir para isso. E o próprio nome assim, campanha social, já diz que se trata tipo assim, da sociedade, então essa aqui está correta, então a alternativa correta é a letra E. Então o gabarito ficou o seguinte, A, C e E. Bom pessoal, essas foram as minhas resoluções, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido aqui comigo. E é isso pessoal, se inscreve no canal dos Pequenos Talentos, deixa o like, comenta para interagir aqui embaixo e aguarde o vídeo do próximo Pequeno Pequena. É isso galera, abraço, falou!